E aí, galera do canal Parola Certa Concursos, Reginaldo aqui. Estou aqui para falar com vocês aí, para complementar aí, né, tudo que o Peterson disse na live, deixar aqui as minhas observações do que você deve fazer para você poder aí obter uma nota, né, aproximada aí entre 88, né? Eu e o Peterson, a gente acredita que nesse concurso a nota de corte pode ser muito alta, inclusive ela pode ser, na nossa opinião, pode beirar a 9, né? Ou seja, 90 pontos, né? Acertar 90 de 100, ou então aí a gente calcula aí 88, 90, 91. Então, assim, é preciso que você haja de alguma forma diferente para você conseguir obter uma nota tão elevada quanto essa. A gente sabe o quanto que isso é difícil, tá? E eu tô aqui para dizer, né, para complementar aí, dar o meu pitaco, digamos assim, e a minha opinião sobre esse assunto, tá? O que eu quero dizer para vocês é que, primeiramente, você tem que estar certo. Tem que estar certo realmente de que é isso que você quer, tá? Então, assim, não adianta você entrar mais ou menos. Para você obter uma nota dessa, muita coisa você tem que deixar de lado. Por exemplo, algumas rotinas, né, semanais que você tem, por exemplo, um futebol, que no caso eu, por exemplo, eu jogo futebol toda terça-feira, por exemplo. Se eu fosse entrar hoje nesse projeto, o futebol de terça e o futebol de sábado, ele já ficaria de lado nesse momento, tá? Isso é um exemplo, tá? Então, assim, não só isso, você tem que disponibilizar tempo para muitas outras coisas, tá? Aliás, você tem que disponibilizar tempo, né? Para que você consiga realmente obter aquelas 2, 3 horas, né? Duas eu acredito que seja pouco, mas no mínimo aí 4 horas diárias e tentar estender isso aí no dia da sua folga, talvez com pelo menos 6 horas de estudo, tá? Uma dica importante também que eu gostaria de trazer para vocês, eu já falei isso algumas vezes e eu já fiz isso muitas vezes, né? Inclusive, se você tiver a oportunidade na sua empresa pegar um período de férias ou um período de licença que você tenha, alguns dias que você tenha aí, pô, é interessante. Então, por exemplo, se você tem férias para pegar, cara, pega os 30 dias anteriores as provas, né? Ou então aprova essa prova primeira, né, do dia 28, ou a segunda prova, se caso você for fazer aí as duas provas. Mas o importante é pegar os 30 dias anteriores, eu aconselharia. Se você só tem 15 dias, pega esses 15 dias, se você tem a possibilidade de pegar. Ou seja, se você tem em algum período, seja de licença, seja de férias para você pegar, é importante você pegar todos os dias que você tem aí anteriores à prova, tá? Mas o que eu quero deixar assim a dica, essas dicas aí, o Peterson ele já explanou bem aí, né, sobre isso, mas eu queria deixar aqui um outro recadinho que eu acredito que seja muito importante, tá? Você não pode, cara, você não pode, o que não pode acontecer, a gente já aconselhou isso algumas vezes, mas eram cenários diferentes, tá? Então, nessa prova que você tem que obter pela nossa, né, expectativa aí, cerca de 88 a 90 pontos, numa prova de 100, cara, você não pode desprezar nenhuma matéria. Não é, viável, não dá para desprezar nenhuma matéria, tá? Então, por exemplo, se você, em alguns anos atrás, né, alguns anos a gente às vezes orientava-se quando chegasse ali na reta final para você desprezar alguma matéria. Na realidade, você não pode fazer mais isso, tá? E durante a sua preparação e nem na reta final, tá? Então, por exemplo, você tem que não desprezar, por exemplo, matemática, que é o que a gente fala, que às vezes as pessoas têm dificuldade. Você tem que, nesse caso, por exemplo, na matemática, você tem que, pelo menos, cara, pegar parte dessa matéria e estudar, tá? Então, por exemplo, tem todo o conteúdo de matemática. Você pega alguns conteúdos centrais, aqueles conteúdos que costumam mais cair nas provas, que você tem que vir fazendo questões, e aí você vai ter uma ideia mais ou menos daquilo que cai. E você tem que ter algum conteúdo da matéria pronto na sua cabeça. Alguma coisa você tem que ter, porque você tem que pontuar, né? Você não pode se dar ao risco de zerar, por exemplo, informática, tá? Então, por exemplo, você vai pegar informática ali. Então, o que você tem que fazer? Informática, você pega, você seleciona alguns assuntos, por exemplo, se você dá só Word, correio eletrônico e de repente, e isso, né, de repente não, isso na realidade é super importante. Teclas de atalho, você tem que estar
tinindo, decorar todas as teclas de atalho, porque isso cai muito nas provas, cai muito, é muito recorrente isso, e você já deve saber. Então, por exemplo, teclas de atalho, você tem que estar tinindo, e aí você pode selecionar alguns assuntos, por exemplo, Word, não vai dar tempo de estudar tudo, mas vou estudar Word, vou estudar correio eletrônico, vou estudar sobre internet, tá? Então, por exemplo, você pode pegar 3 assuntos ali e estudar, e isso vale para todas as matérias, principalmente naquelas matérias que você não vai ter muito tempo para estudar, tá bom? Então, a dica que eu queria deixar principal aí para você é essa: não despreze nenhuma matéria. E se não der tempo de estudar, se estiver muito corrida, as outras matérias, você quiser abarcar o conteúdo por completo, mas não der tempo em algumas outras matérias, selecione pelo menos alguns desses assuntos, né, dentro dessas matérias, alguns dos assuntos aí que você entender pertinente para aquela matéria que você aí não tem muita habilidade, tá? Então, por exemplo, vamos supor atualidades, não pode desprezar, você pode escolher, por exemplo, estudar só os acontecimentos políticos, por exemplo, tá? E é isso. Então, assim, mais alguma coisa você tem que ter em mente. E no caso da atualidades também, né? Tem que estudar pelo menos uma parte aí, ou se possível, toda a parte de legislação aí do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá bom? Então, era essa a dica que eu queria deixar aí. E pessoal, assim, ó, sobre a matéria de direito, o ideal é que vocês estudem bastante e tal, porém, o Peterson falou aí, né, a gente tem o nosso projeto aí do Escrevente 40, a gente está com material bacana. Se por acaso você não tiver condições assim de estudar alguma matéria, ou se não deu para aprofundar no material, tá? Cara, a gente vai ajudar vocês na parte de direito. Então, vocês podem utilizar o nosso material ele vai ser bem específico, bem focado, vai ser bem enxuto, tá bom? A gente vai trazer aí, o Peterson está trazendo aí as novidades, vai explicar melhor, já está explicando, e a gente está elaborando um material bacana, legal, para que vocês consigam aí, pelo menos nessa reta final, quando chegar ali, sei lá, 2 semanas, 3 semanas para a prova, pô, se vocês pegarem os nossos materiais, a gente tem certeza aí que você vai poder obter uma boa nota, né? Uma nota ali razoável dentro daquela matéria que de repente você ficou perdido, que você não teve a oportunidade de estudar tão aprofundadamente, certo? Então é isso, cara. A gente está com um projeto legal. Então, em relação às outras matérias, faça aquilo que eu te falei. Vai lá, meu parceiro, não despreze, selecione alguns assuntos e estude. E com relação às matérias de direito, se por acaso, vamos supor que direito processual civil, você não conseguiu ver tudo ali, a gente tem um material ali disponível para você e você pode, claro, lógico, né? A gente vai trazer aí, dentro do nosso material tem uma apostila também, então você vai poder, a gente já selecionou ali os artigos que caem, né? E aí você vai poder ler ali a lei seca. Cara, pelo menos leia a lei seca que a gente vai trazer para você. E a gente não vai trazer só a lei seca, a gente vai trazer as questões anteriores, tá? Questões assim das provas anteriores, desde 2014 para cá, certo? A gente vai trazer no nosso material, trazer ali para você já com a resposta e com aquele comentário que a gente sempre fala aqui, o comentário do pessoal do Que Concursos. O Que Concursos, para quem não conhece, é aquela plataforma de questões que a gente utiliza, muitos concurseiros utilizam, eu e o Peterson, a gente utiliza muito. Então a gente fez no nosso material, a gente vai colocar ali as questões e já selecionando aquelas questões que estão atualizadas, tá? Então, por exemplo, questões anteriores que estão desatualizadas ou questão das provas anteriores que foram anuladas, a gente já vai tirar do nosso material, vai colocar um material atualizado para você, relativo a questões anteriores que caíram nas outras provas e com o comentário, o melhor comentário ali, né, do que concursos daquela questão. Você não vai precisar entrar lá para fazer isso. A gente vai trazer isso no nosso material para você. Então isso vai otimizar o seu tempo. A nossa intenção é otimizar o seu tempo, porque você vai precisar otimizar o seu tempo para você conseguir atingir essa meta que a gente calcula aí entre 88 e 91 pontos, porque é uma meta muito difícil de ser alcançada, mas a gente está aqui para tentar ajudar na parte de direito. Eu e o Peterson, a gente tem aí uma certa bagagem
nisso. Hoje a gente saiu da esfera de fazer concursos de nível médio, hoje estamos fazendo concursos de nível superior, voltados aí para as carreiras jurídicas, para a advocacia pública. Então é isso, pessoal. Então é isso. Eu queria só agradecer vocês aí e dizer que estou torcendo, e eu quero dizer aqui, deixar o meu recadinho aqui para vocês acreditarem, cara. Acreditem que dá, façam isso que a gente está orientando, né? Busque aí ter uma compreensão, pelo menos mínima, de algumas matérias que vocês não tenham tanta habilidade. Então, vai buscar, seja através de questões, seja através de leitura de lei seca, seja o que a gente costuma fazer muito, é anotar comentários de várias questões e depois só estudar pelos comentários. Já fizemos muitas vezes isso em matérias que a gente não estava dominando muito bem, e só para você ter ali alguma coisa na sua cabeça, alguma noção daquela matéria, para que você entre lá e não seja pego de surpresa, ou que, por exemplo, de 6 questões daquela matéria, que você acerte pelo menos a metade, quem sabe 4, né? E você não gabarite, né? Nessa matéria que você não tem tanta afinidade, mas que você consiga salvar algumas questões, tá bom? Então, pessoal, esse é meu recado. Grande abraço, Reginaldo aqui, tô na torcida para vocês. Daqui a pouco vai ser lançado o nosso material aí, voltado, né, para a parte de direito, que é o Escrevente 40. O Peterson vai dar maiores detalhes aí no canal, mas a gente está aqui trabalhando, elaborando para fazer com que isso seja uma coisa aí muito importante e alavanque a sua preparação. Tamo junto, boa noite, um grande abraço, Reginaldo aqui, qualquer coisa, conte com a gente. Grande abraço.